todos para esse momento todo especial. Hoje estamos eu e a Rafinha aqui para conduzir esse momento de louvor e querendo desejar um bom dia para todos nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos aceite. Vamos orar? Pedimos que o Senhor nos receba agora. Queremos, Pai, com as nossas famílias, buscar a Tua presença em louvor e adoração. Aceita-nos, Deus, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. O primeiro canto que nós vamos cantar fala da alegria de estarmos juntos, da alegria de nos encaminharmos para a casa de Deus. Nós sabemos que a casa do Senhor hoje é o nosso corpo, é o nosso lar, além do templo. Mas como estamos impedidos de estar lá no templo, assim mesmo a nossa alegria se estabelece quando a gente vai à casa do Senhor, na comunhão do nosso Deus. Vamos cantar? Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. O próximo cântico que nós vamos cantar, ele fala da grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Nós convidamos todos para cantarmos juntos a soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Nós sabemos que somos obras das mãos de Deus e nós devemos cantar esta maravilha, a maravilha que é de sermos obras das mãos do Senhor. E tem um canto que diz assim: grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará?
só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, é santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, recebe esses cânticos como expressão de nossa adoração, do nosso louvor, como expressão da nossa gratidão. E agora, Pai, vem falar ao nosso coração através do estudo da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Bom dia mais uma vez, irmãos. Que alegria, né? Podermos cantar os cânticos que engrandecem o nome do Senhor. Agora nós vamos para o estudo da Palavra de Deus. Os irmãos sabem que este é o mês de maio, é chamado o mês da família. Em nossa denominação, esse é um costume que nós temos, que é exatamente de cuidarmos de uma forma mais singular ainda, no mês de maio, das nossas famílias. Estamos neste mês desenvolvendo um tema falando sobre o avivamento da família em nossa escola bíblica e queremos hoje, de uma forma singular, falar sobre a arte de conduzir a família. Nosso texto básico é Lucas 15, os versículos 11 a 32. E o texto diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém,
disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe com a leitura deste texto, e nós queremos, em cima desse texto, trabalhar o assunto que hoje nós trazemos para a nossa reflexão em nossa escola bíblica. Pois bem, nós sabemos muito bem que manter a família unida no século XXI não tem sido nada fácil. Todos nós reconhecemos que educar a família e mantê-la unida em nossa geração tem sido muito complicado, porque há muitas infiltrações no que diz respeito aos nossos ensinos, há muitas interferências vindas de fora que querem atrapalhar a nossa disciplina e formação da nossa família. Por conta disso, entendo que nós carecemos de mais estudos sobre o assunto para a conquista deste bem. Qual bem? O bem de mantermos unida as nossas famílias. Na parábola do filho pródigo, eu vejo o exemplo de um pai que precisou enfrentar de frente a tristeza de ver seu filho mais novo se rebelando e se distanciando da família. A integridade de sua família estava ameaçada. E nós sabemos muito bem, imaginamos que aquela circunstância vivida por aquele homem não foi nada simples e não foi nada fácil. No final da sua história, entretanto, nós vamos observar que ele conseguiu ter vitória. Foi um final feliz. Então, a análise da sua história, nesta manhã, vale muito a pena. Porque a pergunta que eu levanto para nossa reflexão é: que recursos este pai utilizou para conduzir sua casa no período de turbulência e, ao final, consegui-la mantê-la de pé e unida? Que instrumentos aquele pai ele lançou mão e utilizou que lhe deu condições de ter essa grande conquista? Então, nessa análise, eu pretendo apontar para os irmãos aquilo que foi preponderante, foi fundamental para que aquele homem pudesse ver a sua família reunida novamente, reorganizada e salva. Nós vamos notar num primeiro momento que aquele homem, ele, durante toda a sua vida, ele conseguiu lançar mão deste recurso que eu quero chamar aqui de equilíbrio e justiça. Mas quando a gente fala de justiça, quando nós falamos de equilíbrio, o que quer dizer isso? O que é equilíbrio? Equilíbrio tem a ver com estabilidade, tem a ver
com aquilo que é permanente, estável, ou seja, sem oscilação. E quando falamos de justiça, nós fazemos referência a respeito aos direitos e ao que é justo. Aquele pai soube utilizar estas armas, mesmo num contexto de momento muito difícil, como aquele que ele enfrentou. Nós vamos notar que a utilização desses recursos é fundamental para o nosso sucesso, o sucesso de condução da nossa família e a manutenção da unidade dela. Precisamos destes recursos por algumas razões. Primeiro, para lidar com os desatinos que podem surgir dentro das nossas famílias. Nós, observando essa história, percebemos a atitude do filho mais novo, que de repente decide que quer a sua parte na herança. E ele, de tanto insistir, o seu pai então acabou lhe dando a parte que lhe era devida. Note que herança normalmente é distribuída e é dada aos herdeiros depois da morte daquele que é o dono real de todas as coisas. Mas esse filho, de uma certa forma, não conseguia aguardar o tempo que seu pai morreria e ele poderia então pegar o seu recurso. A sua vontade era de partir para uma aventura e para isso ele precisava de dinheiro. Ele não tinha dinheiro nas suas mãos, construído por si mesmo. Por isso, pedia agora a herança. E a sua atitude era uma atitude, ou foi uma atitude de desatino. E eu tenho certeza que surpreendeu o pai, surpreendeu o irmão, surpreendeu a família. Mas aquele pai conseguiu se manter em equilíbrio e justiça. Ele conseguiu lidar com os sentimentos e desejos inconsequentes que, de certa forma, até o assustou. Ele conseguiu lidar com aquela situação. Ele se manteve na base do equilíbrio e também da justiça. Mesmo o filho pedindo o que estava pedindo fora de tempo, mesmo tendo assustado ele, o pai conseguiu manter aquela serenidade e equilíbrio e justiça. E ele então pôde enfrentar com sabedoria as escolhas e as decisões erradas que em sua casa estava agora acontecendo. Ele soube lidar com aquela situação que o decepcionava. Ele também precisou de equilíbrio e justiça para se colocar no devido lugar o real valor dos bens materiais e das pessoas. Note que naquela circunstância, o pai teria todos os motivos para poder desprezar o filho, quem sabe mandá-lo seguir o seu caminho, até mesmo sem o seu direito nas mãos, a sua herança. Ele poderia muito bem, vai trabalhar, vagabundo. Mas ele não fez isso. De uma forma serena, equilibrada e cheio de justiça, ele então colocou os bens no devido lugar, os bens materiais, e soube tratar o seu filho naquela circunstância. Eu quero que você preste atenção. O equilíbrio e a justiça são medidas indispensáveis para se dirigir uma casa e mantê-la unida e de pé. Sem estes recursos, sem estes valores, fica muito difícil alguém conseguir manter a unidade da sua família e a estabilidade dela também. Se você e eu quisermos manter em bom nível a nossa unidade familiar ou a unidade familiar dos nossos lares, é fundamental que nós conquistemos diante de Deus equilíbrio e justiça. Prosseguindo nosso pensamento, nós vamos observar num segundo momento que aquele pai soube também lançar mão destas duas ferramentas, esperança e paciência. O que é esperança? Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de confiança
na realização do que se espera. Aquele homem, ele tinha uma esperança em seu coração, mesmo depois de tanta decepção, mesmo depois de ter entregue nas mãos a herança do filho mais novo fora de tempo, ele foi confiante e ele foi perseverante, teve paciência. E o que é paciência? Ele teve calma, ele teve tolerância para aguardar o tempo certo de ver a sua família recomposta. Então preste atenção, nós precisamos destes recursos por algumas razões. Primeiro, para esperar o nascimento e o retorno à sensatez dos membros da nossa casa. Isso poderá acontecer na sua casa. Isso pode acontecer nas nossas casas. Um momento quando nossos filhos ou qualquer membro da família, ele perde a sua sensatez e age de forma incoerente e também injusta. E olhando para o texto, aquele homem pôde lançar mão da esperança e da paciência para recompor a unidade familiar. A Bíblia nos dá a entender que tão logo o filho apontou longe, o pai já reconheceu o filho. O que denota isso? O que isso nos mostra? Que ele aguardava sempre, olhando no horizonte, a vinda do seu filho. Ele sempre aguardava a chegada dele. Porque o seu sonho era recompor a sua casa, recompor a unidade da sua família. Ele teve esperança e paciência para poder alcançar a cura das feridas abertas entre os integrantes do lar. Note que depois que o filho chega, o filho mais novo chega, ele então pôde ministrar na alma daquele menino a cura através da sua ação de paciência. Nós sabemos muito bem que o tratamento das diferenças que existem entre os membros da família é preciso demais desses dois bálsamos, dessas duas medicações, desses dois recursos, esperança e paciência. A palavra de Deus nos ensina que aquele que ama, ele sempre crê. Nós precisamos crer que os nossos entes queridos podem ser restaurados. Nós podemos e devemos desenvolver paciência para nós não perdermos o equilíbrio enquanto aguardamos a chegada desse tempo, quando a família pode ser recomposta. A paciência e a perseverança, ou melhor, a paciência e a esperança, sempre nos levam a bons resultados. A esperança e a paciência sempre garantirão o bom futuro para a família. E nós necessitamos desses dois recursos. Chama a sua atenção ainda, na análise que nós estamos fazendo da família deste homem, sobre este recurso que ele também soube usar enquanto aguardava o tempo da restauração de sua família. Compaixão e perdão. O que é compaixão? Compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro. E aquele pai, ele foi capaz de sentir a dor do seu filho. Por isso, ele soube ministrar perdão na oportunidade certa. E o que é perdão? É a liberação da culpa e também da dívida que o outro tem. O seu pai tinha todos os motivos, o pai do filho pródigo, para rejeitar o retorno do filho. Mas ele teve a capacidade de sentir a dor do seu filho e pôde liberá-lo da culpa quando ele o trata novamente com honras de filho. Nós precisamos dessas ferramentas pelas mesmas razões daquele pai, para podermos nos aproximar sem vingança e cobrança uns dos outros, para acolher o outro no lugar de rejeitar o outro. Você, com certeza, na convivência familiar, poderá viver
situações nas quais o seu desejo é de vingar-se. Mas aquele homem, ele soube acolher no lugar de rejeitar. Ele soube se aproximar no lugar de fugir deste que não tinha nem a dignidade para poder ser recomposto dentro da sua própria casa. E ele mesmo sabia disso, porque o seu desejo era de ser recebido pelo menos como um empregado. Mas aquele pai, ele soube exercer a compaixão sobre o seu filho e o perdão, para poder honrar no lugar de humilhar. Quantas vezes nós, em nossas famílias, não conseguimos nos aproximar mais porque estamos cheios de vingança e cobranças? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o nosso coração, no lugar do acolhimento, nós rejeitamos? No lugar da aproximação, nós fugimos do outro, cortamos volta longa para não ter que ver o outro. Quantas vezes isso acontece em tantas famílias, que no lugar de honrar, humilha o outro por causa da ferida que se tem no coração, a mágoa que se tem no coração. Nós precisamos da compaixão e do perdão para poder solidificar os vínculos no lugar de se desligar das pessoas. Há muitos lares enfraquecidos porque não estão conseguindo solidificar a sua convivência e não conseguem se aproximar e solidificar a união que existe entre eles. O sangue, a ligação de coisas comuns. Nós precisamos da compaixão e do perdão para poder agradecer no lugar de esquecer. Nós precisamos ter um coração agradecido. Compaixão e perdão é fundamental para nós passarmos por cima da tendência que há em nós, que é de esquecer daqueles que a gente odeia ou passou a odiar. Nós precisamos de compaixão e perdão para poder pacificar no lugar de dividir. Há muitas famílias que estão desunidas. Há muitas famílias que estão esfaceladas exatamente porque não conseguem plantar a paz dentro do lar. Falta compaixão e perdão. E nós precisamos recuperar, através dessas duas ferramentas, a unidade da família. Nenhuma família pode se manter de pé se não existir dentro dela compaixão e perdão. A intransigência na família pode levar as pessoas a perderem tempo e também a perder oportunidades. A compaixão e o perdão são valores que garantem um bom futuro para a família. Você e eu precisamos guardar estas ferramentas em nosso alforje, o alforje da nossa vida. Quero chamar a sua atenção para dois outros elementos que aquele pai soube usar para manter a sua família de pé e unida, que foi alegria e festejo. E o que é alegria? Alegria é contentamento, é satisfação. O que é festejar? Festejar tem a ver com comemoração, fazer festa. Aquele pai teve motivos para se alegrar e festejar. A Bíblia nos mostra que ele estava feliz, estava agradecido, cheio de festa no coração com o retorno do seu membro, o membro de sua casa, o seu filho, de volta. Ele então pôde cultivar e usar essas duas ferramentas no momento certo, alegria e festejo, por causa da manutenção de sua família. Para aquele pai, era mais importante ter o seu filho junto dele e perder bens do que conservar bens e perder o filho. Ele conseguiu festejar e se alegrar e usou esta ferramenta porque ele superou o problema, o resgate do perdido. O fato de que os bens materiais daquela casa não eram mais importantes do que as pessoas que a integravam. Aquele homem soube demonstrar isso.
porque os bens de fato não são maiores e não são mais importantes do que os membros da nossa família. Quantas famílias hoje estão divididas por causa de herança, não é verdade? Quantas famílias hoje estão desestruturadas por causa do apego material? Nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos focar na alegria e no festejo, fruto da valorização que a gente, na verdade, faz das pessoas e não de bens. A capacidade que os membros de uma família revelam ao se alegrarem e festejarem juntos os direciona e também os fortalece. Isso faz uma família ficar de pé quando somos capazes de colocar as coisas materiais de lado e valorizar as vidas. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que, se soubermos escolher os recursos certos de nossas ações, seremos capazes de manter nossa família na linha da unidade e da boa manutenção. Eu sei que você quer, eu também quero isso. Quero este bem para minha família, mas eu preciso saber utilizar as ferramentas certas. Não vale a pena nós nos machucarmos e perdermos os bens maiores da nossa vida por causa de mágoas e ressentimentos. Precisamos construir as ações certas que podem manter de pé uma família e fazê-la ficar unida para sempre. Você pode dizer amém? Que Deus nos abençoe com este estudo e que a palavra de Deus continue fazendo diferença em nossos corações. Vamos orar? Senhor, os nossos lares são preciosos e nós não podemos negociar, ó Deus, a integridade dele por causa de apegos que não valem a pena. Deus, assim como aquele pai conseguiu trabalhar o coração do filho mais novo e o coração do filho mais velho, unindo-os e os aproximando, que nós também consigamos fazer isso enquanto gerenciamos e administramos os corações de nossa família. Pedimos a graça do Senhor desta forma, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus os abençoe. Uma feliz tarde para todos e até às 18h30, se Deus assim nos permitir, em nossa transmissão. E aqueles que conseguirão e poderão ir ao templo, não deixem de ir, insistam em estar lá para esse momento tão especial, quando estamos resgatando a nossa convivência também no templo. Então, se você pode ir, não deixe de ir. É o meu desafio para você. Que Deus nos abençoe. Boa tarde e até às 18h30. Amém.